WW está de volta e recebe agora o cientista político Pedro Bahia, pesquisador do Observatório da Violência Política Eleitoral da Unirio. Bem-vindo, meu caro. Boa noite, Caio, Thaís, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente vai falar do seu estudo agora, inclusive, né, que é um levantamento da Unirio, que o Pedro participou na elaboração e na confecção, mostrando que a violência política em 2024 é quase o dobro de 2020, né? São 311 casos de violência contra políticos ou familiares de quem disputa cargos, sendo 35 assassinatos. A reportagem é de Saulo Tiossi. João Teixeira Filho, candidato a vereador pelo Avante, foi assassinado a tiros em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Luiz Antônio, o Luiz Lampião, foi encontrado amarrado e morto dentro de um carro. Era candidato a vereador em Santo André, na Grande São Paulo, pelo União Brasil. Tragédias como esta se repetiram por dezenas de vezes em 2024. São as formas mais graves de violência política que estão no estudo do Observatório da Universidade do Rio de Janeiro. Desde o começo do ano, foram 311 episódios de diversas formas de violência envolvendo candidatos ou seus parentes, quase o dobro de 2022 e 2020. Chama a atenção alguns tipos: 167 registros de agressões físicas, 53 tentativas de assassinato, 35 homicídios e 2 casos de estupro. O aumento na reincidência destes casos chamou a atenção dos pesquisadores. Em janeiro, foram registrados apenas 2 episódios de violência política. Em setembro, este número saltou para 149, uma média de 5 por dia, deixando evidente que a escalada das tensões políticas se agravou na medida em que as eleições se aproximam. 23 partidos tiveram ao menos um pré-candidato ou candidato vítimas de ato violento. União Brasil lidera o ranking com 12%, seguido pelo PT e MDB. A geografia da violência também está mapeada. O Nordeste concentra quase a metade dos casos. Em segundo lugar, aparece o Sudeste com 34%. Na sequência, vêm as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. O cenário levou a presidente do TSE, Carmen Lúcia, a criar um observatório permanente de combate à violência política para receber denúncias. A ministra disse que os partidos políticos precisam fazer mais para evitar episódios violentos e que deveriam ser, de alguma forma, responsabilizados pelas ocorrências. Pedro, você integra o grupo que elaborou esse estudo e vocês detectaram os motivos do aumento da violência política nas eleições deste ano? Bom, o nosso observatório, né, Caio, que surgiu em 2019, que também trabalha muito em conjunto com os órgãos de imprensa, porque o nosso monitoramento se utiliza da imprensa profissional para coletar esses casos, ele nota que em anos eleitorais é comum o aumento dos casos de violência política no Brasil, tá? Não é uma novidade exclusiva de 2024. A gente não consegue, e foge do nosso escopo de trabalho, identificar exatamente as motivações desses casos, porque, primeiro, são muitos casos em diferentes contextos do território brasileiro, e, segundo, porque isso acaba ficando como uma responsabilidade das instâncias criminais, né? Então, das polícias, dos inquéritos e das investigações no geral. Então, nós, enquanto pesquisadores da ciência política, a gente está um pouco mais preocupado em entender como é que se dá esse padrão da violência, sobretudo dentro desse contexto brasileiro, que é diverso. O Brasil é um país muito grande, então tem contextos políticos distintos, municípios com culturas políticas distintas. Então, as motivações a gente ainda não consegue ainda decifrar com tanta clareza. É preciso saber o resultado das investigações no geral. Mas as nossas, como é que eu posso dizer? As nossas previsões, assim, o que a gente imagina, o que a gente pensa sobre esse aumento nos casos em anos eleitorais, é porque, veja bem, dentro de um ano eleitoral, quanto mais próximo do dia do pleito, a gente tem um acirramento que é natural das competições políticas, né? Processos democráticos têm eleições, e eleições são eleições justas e competitivas, o que até aí é natural. Contudo, no cenário brasileiro, que já é marcado por um alto índice de violência social, em determinados estados a gente tem uma questão da criminalidade, no interior a gente tem também a questão do domínio territorial, então isso acaba havia potencializar o aumento desses casos, sobretudo nesse terceiro trimestre do ano, que é o que concentra a campanha eleitoral. Ô Pedro, desculpa te interromper, mas nós somos uma sociedade violenta, né? 40 mil homicídios por ano. De certa maneira,
não é previsível, talvez, e me corrija, por favor, se eu estiver errado, não é previsível também que essa altíssima taxa de homicídios, por exemplo, no país, né, mais de 100 por dia, se reflita também que sejamos um país politicamente violento também, ou não? Uma coisa não está relacionada à outra? Não, sem dúvida, Caio. Eu acredito que, veja bem, se a gente tem uma violência criminal muito alta, é até um certo ponto de ingenuidade pensar que essa criminalidade não vai interferir nos processos eleitorais. Até porque é de interesse dessa criminalidade, em certo sentido, que essas disputas políticas também as representem para, assim, continuar e perpetuar seus respectivos interesses privados, né? Então, sem dúvida nenhuma, há uma correlação entre violência criminal, né, sobretudo de assassinatos políticos, relacionado também à alta taxa de mortalidade, sobretudo em alguns estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que a gente pode até conversar aqui, que é um cenário específico. Mas, sem dúvida, eles não estão desconectados. A questão é que, como já é um ano eleitoral, então a gente já tem um cenário que já é de violência criminal. Quando é um ano eleitoral, quando, de fato, essas candidaturas elas estão muito mais expostas fisicamente, porque elas estão na rua fazendo campanha o tempo inteiro, né? Então, elas estão participando de atos, de comícios. Sobretudo, os vereadores. Os vereadores, talvez, dentro de uma hierarquia política, é aquele cargo político que está mais próximo da comunidade. Eles são em maior número do Brasil. A oferta de candidaturas é muito maior do que, por exemplo, uma presidência da República, um senador de um estado. Então, eles estão em maior número e também estão muito próximos da comunidade. Então, eles, de fato, estão mais expostos. Então, isso pode potencializar dentro de um cenário que já é, sim, de violência criminal elevado no Brasil. Uma capilaridade maior. O Daniel pediu a palavra. Pedro, eu queria te ouvir um pouco sobre um recorte dentro da violência política, que é a participação que me parece crescente, nitidamente crescente, do crime organizado, das grandes facções criminosas dentro do sistema político. Na semana passada, por exemplo, a gente teve um caso que chamou muito a atenção da primeira-dama do prefeito de João Pessoa, que está concorrendo à reeleição, presa, já foi solta por um habeas corpus, mas ela foi presa sob a acusação de facilitar a entrada de facções criminosas que dominam João Pessoa na estrutura de comando, na estrutura administrativa da capital paraibana, em troca de facilidade ali no acesso da campanha e promessa de entrega de votos. Muito bem. Isso está se generalizando, a gente viu depoimentos muito contundentes, por exemplo, do deputado federal Amon Mandel, que é candidato à prefeitura de Manaus, não pôde fazer campanha em determinadas partes da capital amazonense. Como é que vocês estão avaliando essa aparente participação maior do crime organizado, que corre o risco de já estar com uma bancada do crime no sistema de representação política no país? Exatamente, Daniel. O nosso escopo do observatório ele acaba focando mais na violência política contra candidatos, mas ainda assim não dá para não falar desse cenário no Brasil que é de avanço do crime, que é organizado, que de certa forma já está institucionalizado. É bom lembrar, né, isso também não é uma novidade exclusiva do ano de 2024. Né? Esse é um trabalho histórico que já vem há alguns anos, que essas estruturas organizadas, institucionalizadas, elas, para além de dominarem territórios, dominarem questões econômicas dos bairros, ou questões culturais, o livre trânsito de pessoas, ela também já está presente na disputa local. Como é que essa presença acontece? Olha, é uma presença indireta a partir do momento em que a criminalidade ela financia candidatos. Veja, também é de interesse desses grupos criminosos que tenham representantes na Câmara Municipal, no Executivo, no Judiciário, certo? Porque numa perspectiva de longo prazo eles querem se perpetuar de maneira ilegítima, né? Criminosa, eles querem continuar o domínio territorial. Então, eles precisam pulverizar dentro do Estado a questão institucional. Então, eles podem financiar candidaturas, ou então, o que a gente também pode acontecer é de elites políticas locais olharem a criminalidade enquanto uma ferramenta política também para conseguir seus respectivos interesses. Eu acho que esse caso específico que você mencionou de João Pessoa talvez ilustre melhor essa dinâmica. Você tem, então, um político, né, um candidato, no caso, que utiliza dessa criminalidade, ou seja, de toda a força que esse crime tem dentro desse território, para tentar, de alguma forma, se utilizar das suas ferramentas para realizar crime eleitoral, para, assim, então, interferir no resultado eleitoral. Então, a gente está vendo a criminalidade como o braço armado dessas elites políticas nesses casos. Deixa só a Thaís agora, ela quer te perguntar também uma... Pedro. Pedro, eu queria te ouvir sobre... Eu quero, na verdade, te ouvir sobre tendência.
porque a partir de 2018 que a gente viu o embate se radicalizar, né? Com a eleição entre Haddad e Bolsonaro e a aparição do grupo do antissistema, né? Do derruba a qualquer custo e tudo mais, da turma que foi pedir novo golpe de Estado, né? Ou intervenção militar. E aí 2020 piora, 2022 piora, 2024 ainda mais. Isso faz parte de um momento que a gente está vivendo ou você tem receio de que seja uma tendência? Olha, pelos dados da nossa série histórica do Observatório, está se mostrando uma tendência de fato, né? Como a gente está percebendo que não é uma realidade específica de 2024, como você muito bem pontuou, já em 2018 a gente já conseguiu identificar alguns sintomas. 2018 foi um ano muito simbólico, né, em quesito de violência política. A gente teve o assassinato no começo do ano da vereadora Marielle Franco. Em setembro, em outubro, a gente teve a tentativa de assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ali já tinha alguns sintomas que apareceram para a discussão da opinião pública que algo, de fato, estava errado. E a gente tem, então, algumas possibilidades na mesa. É a polarização? É o acerramento? É a questão da violência social? E, ao longo do tempo da série histórica, esses dados vão aumentando. Eles não vêm diminuindo. Você tem uma leve queda em anos que não são eleitorais. Veja bem, uma queda. Não significa que, por exemplo, anos como 2019 ou 2021, que não teve eleições, que não teve casos de violência política. Muito pelo contrário. Teve, sim, casos de violência política. Mas, obviamente, uma proporção menor. Mas, o que a gente observa na série histórica é uma tendência de aumento. Não há uma diminuição. E a nossa preocupação é, no longo prazo, se não houver nenhum tipo de responsabilização ou se as instituições formais não interferirem nesse cenário, a gente não vê uma perspectiva de melhora, de diminuição nesse aspecto. Tá bem. Bom, o Pedro Bahia é pesquisador do Observatório da Violência Política Eleitoral da Unirio. Pedro, muito obrigado. Volte sempre, meu caro. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Agradeço também a Thaís Herédia e ao Daniel Rittner, que vão para casa mais cedo hoje. Muito obrigado, meus caros. Até amanhã. Bom, gente, vamos fazer mais uma pausa e na volta a gente vai falar sobre os combates no Oriente Médio. Até já.